Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu esclarecimento, para o seu debate e para também a sua discussão entre os seus familiares, amigos e pessoas da sua comunidade. Nesta segunda-feira nós vamos tratar de um tema que tem trazido aí uma grande parcela de atenção por parte dos brasileiros e também da comunidade luso-brasileira, já que o número de imigrantes brasileiros em Portugal tem crescido a números aí acima dos 40%, né? Inclusive desde o início da pandemia, e nós vamos conversar nesta segunda-feira daqui a pouquinho, né, com o sócio do Clube do Passaporte, Marcelo Rubim, que já está conosco aqui no aplicativo e já vai trazer mais dados sobre esse tema para você aqui e para nós, né? E você, ouvinte, internauta e telespectador aqui da BCC Television, tá certo? Lembrando que o Radar Paulista na TV vai ao ar também pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, também na Rádio Universal de Santos em 810 kHz, no www.radiotrianon.com.br, também nos aplicativos de rádio TuneIn e Radios.net e ainda também nas plataformas digitais Facebook e Instagram. Nós estamos todos os dias também na Rádio Trianon das 18 às 19 horas, levando informação, prestação de serviços e utilidade pública para os nossos ouvintes e internautas, né? Lembrando que nós temos também os apoios de Eco Espaço e Lazer. O sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer, onde você obtém mais informações no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E ainda a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo institucional, faz o seu programa, a sua reportagem aqui conosco nos canais da BCC Television. É só conversar com a nossa equipe super profissional, né? Com o Verão, com a Betânia, com a Luciana, ou o Márcio e o Bernardo, aí sempre pronto, a equipe sempre pronta para lhe atender aqui da melhor forma possível. Tá certo? Mais informações você obtém no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dadas as dicas, vamos então trazer o nosso entrevistado desta segunda-feira, o Marcelo Rubim, para a gente discorrer sobre esse assunto, o número de imigrantes brasileiros que vem crescendo em Portugal. Eu agradeço a participação e desejo aí uma boa tarde, boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. E obrigado pela participação aqui, Marcelo. Boa tarde, boa noite, né, Renato? É um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes. Bacana. Marcelo, você atua nessa área, eu estava vendo aqui, desde 2017. Né? Eu gostaria que você fizesse um paralelo dessa época até os dias atuais com relação a essa migração de brasileiros para Portugal e, consequentemente, o fato de brasileiros estarem indo morar e viver naquele país. Renato, realmente a relação, né, Portugal-Brasil sempre foi bastante latente, bastante grande, né? Muitos brasileiros, historicamente, sempre moraram em Portugal e vice-versa também, né? Portugueses, especialmente ali pelo começo do século passado, meio do século passado, vieram para o Brasil também. Então essa troca sempre existiu. Com o passar, né, dos anos e mais para o final da década de 90, os brasileiros começaram muito a ir morar em Portugal, começaram a fazer esse trajeto, essa transição, e realmente, né, desde 2017 e já um pouco antes, esse número vem aumentando cada vez mais, e nos últimos 2-3 anos esse número está crescendo de forma exponencial. Muitos brasileiros estão indo para Portugal, têm interesse em ir para Portugal, e isso pelas mais variadas razões. E o que torna essa migração, essa ida de brasileiros à chamada antiga metrópole do Brasil tão atraente para nós brasileiros, ou pelo menos para uma grande parte de brasileiros que estão indo morar lá?
Acho que são diversas razões, né, que acabam influenciando para essa ida muito grande. A grande maioria dos brasileiros que vai para Portugal, salvo os casos de circunstâncias específicas, para um trabalho específico, para estudar em algum local específico, estão buscando uma melhor qualidade de vida. Então, acho que esse é um dos motivos primordiais para a saída dos brasileiros aqui, né, do nosso território, visando ir para a Europa, para os Estados Unidos, para outros lugares, buscando uma melhor qualidade de vida. Porque Portugal é um destino tão atraente e até talvez mais atraente que outros países da Europa e que até o próprio Estados Unidos. Acho que isso também por algumas razões. Primeiro, a questão do idioma, né? Diferente desses outros lugares em que as pessoas têm que ter toda essa adaptação do idioma, que não é uma adaptação fácil, porque vai além da questão de falar, saber se comunicar no idioma, por exemplo, o inglês, que muitas pessoas às vezes até conseguem de forma mais fácil, mas dominar o idioma para fins profissionais, para você, enfim, viver, né, no país. Esse domínio pode ser um pouco mais complicado e no caso de Portugal essa barreira ela já está automaticamente superada, né? Então essa é uma das razões, né? E para além disso, Portugal também como país e até como política de governo tem esse interesse em trazer essas pessoas vindas de fora. Então acaba sendo uma espécie de match, tanto com o interesse desses brasileiros buscando uma melhor qualidade de vida em um lugar que seja mais confortável para eles, e também Portugal tem interesse e faz políticas de maneira a trazer essas pessoas também, o que diverge de outros países da Europa que vão no sentido contrário, de maneira a tentar dificultar cada vez mais essa vinda, não só de brasileiros, mas como de outros estrangeiros. Agora, vamos falar do ponto de vista, como você disse agora mesmo, né? Portugal, de repente, até incentiva essa ida de brasileiros. Isso realmente acontece na prática para o país lá, para o país europeu? Você acredita que haja também um estímulo no sentido de que eles gostariam de ter brasileiros lá, seja para trabalhar, seja para viver, seja para estudar, enfim, qual é o paralelo que você traça de Portugal com relação aos brasileiros? Eu acho que sim, Renato. Acho que existe um estímulo, existe esse interesse por parte de Portugal para trazer os brasileiros para irem morar lá. E a gente fala isso especialmente comparando com as políticas de outros países europeus também, e também dos Estados Unidos, né? E eu cito esses países como países que os brasileiros normalmente almejam quando pensam em morar fora. Portugal, ela traz políticas mais abrangentes, tanto na concessão de nacionalidade, né, para obtenção da cidadania portuguesa, como também vistos e outras formas de ir para Portugal. E isso, como eu te disse, tem a ver com essa política de Estado mesmo de Portugal. Portugal enfrenta um sério problema demográfico, né? Portugal hoje em dia tem uma população bastante, um pouco mais idosa, eu diria, e também em linha com os outros países europeus, ou seja, conforme a população vai envelhecendo e a taxa de natalidade é baixa, e é mesmo, a gente escuta relatos de algumas cidades no interior de Portugal que tem um nascimento por ano, ou seja, eles estão enfrentando essa taxa de natalidade. A tendência é que cada vez mais, conforme as pessoas forem envelhecendo, abrem-se campos, abrem-se espaços de ocupação, inclusive no mercado de trabalho, que precisam ser ocupados e falta essa ocupação porque os portugueses não estão nascendo na medida necessária para ocupar esses espaços. E uma forma de fazer esse tipo de ocupação é trazendo pessoas de fora. Então, Portugal tem esse interesse e quer trazer esse tipo de público, e lógico, né, dentro das políticas que eles criam, eles visam especialmente tentar trazer, nesse sentido, pessoas que têm algum tipo de qualificação para que eles possam, né, empregar essas pessoas e tornar elas dentro do sistema financeiro e de mercado de trabalho de Portugal. Tá. Agora, do ponto de vista prático, né, como é que o que as pessoas devem fazer, primeiramente, as pessoas que desejam se mudar para Portugal? Você que justamente atua nessa área, quais as recomendações que você deixa aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores?
A primeira recomendação, Renato, para alguém que quer morar é tentar, né, obviamente, buscar uma moradia que seja 100% legalizada, né? A gente sabe, e diversos relatos aparecem sempre, das complicações de você, né, residir em Portugal de forma ilegal ou em qualquer outro país, e são muitas, né? Então, a primeira recomendação é que se busque essa ida de forma legal. E essa ida legal, ela pode ser feita de diversas maneiras também. Então, eu diria que a primeira forma é verificar se a pessoa consegue, se a pessoa tem direito, tem elegibilidade para obtenção de uma cidadania portuguesa, né? E é sempre legal fazer, né, o disclaimer de que a cidadania portuguesa também é uma cidadania europeia, ou seja, ela não fecha as portas em Portugal, muito pelo contrário, ela abre as portas para todos os outros países membros da União Europeia. Então, isso é bem interessante e essa seria talvez a primeira recomendação. Verificar se você tem algum tipo de elegibilidade para uma das formas de se obter a cidadania portuguesa. E quem tem essa elegibilidade? Quem pode ter? Bom, algumas formas, né, de se obter a cidadania portuguesa e alguns tipos de elegibilidade. O primeiro é a forma mais tradicional, digamos, é o que a gente chama no nosso escritório de via direta, né, que é para filhos, para netos e até bisnetos de portugueses, cônjuges de portugueses, ou seja, essas pessoas elas têm o direito, então, se a pessoa é neta de português, ela consegue hoje, né, com uma mudança recente que teve na lei, tirar a cidadania direto para ela, não precisa tirar para o pai ou para a mãe antes, filhos portugueses, ou se você é casado com português também. Então, isso é a primeira forma, a forma mais básica, né? E existe uma segunda forma, que é uma elegibilidade, digamos assim, muito mais abrangente, que é para os descendentes de perseguidos durante o período da Inquisição, que também é uma lei relativamente recente de Portugal, e que essa lei, por si, né, ela abre muito mais portas, porque daí você não precisa ser filho, neto, bisneto de português, casado com português, você não precisa nem saber ou desconhecer, você pode desconhecer qualquer tipo de ascendência portuguesa, daquele tipo, eu nunca soube de nenhum português na minha família, nunca tive vínculo com Portugal, isso para essa via, pela via sefaradita, que a gente chama, não tem nenhuma relevância, não importa. Uhum. E dentro dessas condições, né, o que as pessoas devem fazer? Elas devem entrar em contato com as embaixadas aqui no Brasil ou devem procurar um escritório de representação diplomática? No caso, aí acredito que o seu escritório faça esse tipo de burocracia, né? Explica para a gente como é que é o passo a passo para que essa pessoa obtenha essa documentação. Então, Renato, as pessoas conseguem, né, tirar a cidadania portuguesa sozinhas, de forma autônoma. Isso é possível, você não precisa, não tem necessidade de você constituir, por exemplo, um procurador ou ter algum tipo de assessoria. Mas as pessoas costumam contratar justamente porque o processo é bastante complexo de se fazer de forma 100% autônoma. A pessoa que quer fazer de forma autônoma, ela consegue fazer via consulado, né? Existem alguns consulados de Portugal em várias capitais do Brasil, e você consegue, via trâmites do consulado, fazer o pedido, mas é um pedido que demora, é algo que provavelmente deve voltar com várias exigências, vários tipos de ponderações, porque as pessoas não têm essa expertise, né? Então, por isso que as pessoas costumam buscar algum tipo de assessoria, que é exatamente o que o nosso escritório faz, né? Que é trazer todo esse auxílio, todo esse suporte, tanto na questão de organização documental, contato com o cliente, a gente tem advogados em Portugal, então fazer o pedido de cidadania diretamente em Portugal, mas se você faz através de algum consulado, esse consulado remete esse pedido para Portugal, consequentemente também deixa o processo mais moroso, mais burocrático, então por isso que as pessoas costumam buscar uma assessoria que exatamente, né, dá esse suporte, e na questão documental, na questão jurídica, isso para a via direta, e na via sefaradita, que é aquela outra via que eu comentei, e o suporte vai muito mais além, né? Passa por um estudo genealógico e para uma questão de obtenção de certificado de uma associação judaica, então é um processo bastante complicado, e por isso a gente sempre recomenda que as pessoas busquem uma assessoria profissional. Tá. Dentro dessas características, né, que você está trazendo aqui para a gente, com relação à migração dos brasileiros, há muitos que também são barrados em Portugal, né?
Aí a minha pergunta vai justamente a esse encontro, né? Quer dizer, por que os brasileiros são barrados também? Há preconceito, há também lá uma certa precaução do governo português em não aceitar alguns brasileiros em razão, aí não sabemos, mas justamente vai aí a minha pergunta, né, com relação ao aspecto financeiro, aspecto étnico-racial, quais são aí as características que levam os brasileiros a serem barrados nesse processo? É muito interessante que você tocou nesse ponto, Renato, porque já cria, né, um adendo, né? A gente começou conversando, falando do quão Portugal está abrindo essas portas, né, para a vinda de brasileiros, mas isso tem uma vírgula, né? Isso não é uma abertura completa e não é uma chamada completa. De fato, muitos brasileiros acabam sendo barrados. Essas pessoas que são barradas, elas não tem nenhum tipo de legalização, ou seja, elas não têm nenhuma cidadania portuguesa ou europeia, né? Se a pessoa tem uma cidadania, por exemplo, francesa, alemã, elas entram em Portugal de maneira absolutamente legal, nem nenhum tipo de visto, ou seja, elas entram como turistas e passam pela fronteira como turistas e lá acabam permanecendo e depois buscando oportunidades de trabalho para justamente, né, buscando o objetivo final é o mesmo, é uma melhor qualidade de vida, mas como às vezes não conseguem nenhum tipo de legalização, acabam indo por essa via e Portugal, né, na fronteira, recebendo esses brasileiros que estão com esse visto de turista, né, só estão com um passaporte válido, entram como turistas e reconhecem que essas pessoas não serão turistas que pretendem ficar em Portugal, isso acaba acontecendo e também, né, como você disse, com essa crescente de brasileiros indo para Portugal, ocorre que, e isso muito infelizmente também, aumenta também os casos de preconceito, os casos de certa xenofobia com brasileiros, então a gente vê esse aumento de casos que vem paralelo a esse aumento de pessoas indo para Portugal. Isso é muito triste realmente, mas acho legal ponderar que ainda assim, em comparação com outros países da Europa e dos Estados Unidos, em Portugal existe um pouco menos disso, um pouco menos dessa questão de preconceito, essa questão de xenofobia, mas é um elemento existente e acho muito legal que você falou, porque tem que ser falado também, é muito triste, a gente vê casos em universidades, pessoas, ou seja, que estão lá, inclusive, não apenas essa questão de pessoas que são barradas na fronteira, talvez, inclusive, por razões que você levantou também, econômicas e outras, mas pessoas que estão lá já com um grau de ensino superior, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo intercâmbio na faculdade, a gente vê vários casos de preconceito com essas pessoas também, o que mostra que não é algo especialmente restrito a uma classe econômica, é algo mais relacionado à nacionalidade mesmo, ao fato de não serem portugueses natos, mas ainda assim, como eu disse, Renato, em comparação com o que a gente vê com outros países da Europa e com outras nacionalidades, Portugal ainda fica abaixo dessa média, que é uma média muito, muito ruim e bastante triste também, né? Tá certo. Bom, Marcelo, a gente vai fazer um breve intervalo, né, aqui no Radar Paulista na TV, né, e eu vou deixar aqui justamente dentro ainda dessa questão que nós estamos tratando, né, às vezes de brasileiros sendo barrados e tudo mais, a importância dessa documentação dos vistos e quais são os vistos que são analisados, verificados e aprovados, né, pelas alfândegas, aí no caso pela autoridade portuguesa, vamos dizer assim, no sentido de permitir com que os brasileiros fiquem lá de maneira legal, né? Acredito que haja também essa questão dos vistos e que você, como é especialista na área, vai nos dar também esse direcionamento, esse melhor encaminhamento para quem está pensando em ir para Portugal. Tá certo? Vou deixar esse questionamento para você, mas você me responde na sequência aqui do Radar Paulista na TV. Eu peço aí a atenção dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores, que segura um pouquinho aí, nós vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna com o Radar Paulista na TV. Até já!
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, falando com o sócio do Clube do Passaporte, Marcelo Rubim, que está trazendo as informações sobre a ida de brasileiros para Portugal, a migração de brasileiros em Portugal, né? E eu havia deixado um questionamento para o Marcelo, antes aqui do nosso intervalo, com relação às documentações, os vistos que às vezes podem trazer algum tipo de irregularidade, né, para quem às vezes usa um tipo de visto e acaba permanecendo no Brasil, acaba permanecendo em Portugal de maneira irregular. Então, eu gostaria de saber do Marcelo quais são esses vistos, quais são os documentos necessários, agora emitidos pela autoridade portuguesa que garante a permanência dos brasileiros, independente, quer dizer, alguns vistos são para negócios, como você mesmo disse, alguns para turismo. Então, dá uma geral para a gente nesse aspecto, Marcelo. Legal, Renato. As pessoas que querem ir para Portugal, elas têm diversas, né, maneiras de se estabelecer lá por períodos diferentes, né? Como você tinha falado, o jeito mais comum que as pessoas mais usam é o visto de turista, que por razões lógicas, não dá direito que as pessoas trabalhem lá, que elas constituam renda em Portugal, e também tem um limite de tempo de 90 dias, né? E esse limite ele se abrange e se arrasta pelos outros países da União Europeia também. Então, esse é o primeiro visto de turista e é o visto mais fácil, né? A gente não precisa obter esse visto, diferente, por exemplo, do visto americano. Você não precisa de um visto para entrar em algum país da Europa. Então, basicamente, se você tem uma passagem de ida e volta para Portugal e de Portugal para o Brasil, você consegue entrar como turista em Portugal e legal, né, de acordo com esses 90 dias, e como a gente tinha falado, o que ocorre é que muitas pessoas acabam permanecendo por mais tempo e usam isso só como artifício para conseguir entrar em Portugal. E para além disso, existem outros tipos de visto, né? Então, existe um visto para pessoas que já estão aposentadas, existe um visto voltado para trabalho, existe visto estudantil para intercâmbio ou para realização de um mestrado, de um doutorado em Portugal. Então, esses diferentes tipos de visto que também trazem períodos diferentes e precisam ser renovados, né, caso a pessoa queira ficar mais. E importante também ter um escritório assessorando para que a pessoa não corra o risco, né, de não conseguir o visto, de não ter toda a documentação ideal. Então, isso é um ponto interessante. As pessoas também usam, né, dos vistos para ficar em Portugal e conseguem a renovação. E o que é legal, né, é que pela lei portuguesa, depois que a pessoa reside por mais de 5 anos em Portugal, isso, inclusive legalmente, o que é também um artifício que as pessoas acabam usando, ou seja, pessoas entram em Portugal como turistas e ficam lá por mais de 5 anos para que, após esses 5 anos, e a lei portuguesa permite isso, elas adquiram a cidadania portuguesa e se tornem cidadãos portugueses e europeus. Óbvio, né, como deve se imaginar, é um pouco mais complicado você ficar ilegal num país por tanto tempo, né, alguém que entra como turista, mas em se tratando de outros vistos, como, por exemplo, se a gente pensar num visto de estudante, né, um visto que dura 1 ano e que é renovável por mais 1 ano, a gente está falando de algo um pouco mais palpável para que se alcance esses 5 anos e que se adquira a cidadania, que é um objetivo final, algo bem interessante, né, porque aí sim ela abre portas definitivas, você se torna um cidadão português, um cidadão europeu e pode gozar de todos os direitos que isso propõe. Então, é um fim bem interessante. Tá, então, uma dúvida que eu fiquei agora. Por exemplo, o passaporte, vamos dizer que
um brasileiro consiga, pelos meios elegíveis, como você disse, né? Esse passaporte dentro da configuração familiar torna esse cidadão brasileiro também dá essa condição de cidadão português, ou o passaporte é só com o sentido de viagem, mesmo que para ele, inclusive, viajar também pela Europa com uma maior facilidade, ou na medida em que ele obtém o passaporte dentro dessas condições, ele já também tem a cidadania portuguesa? Ótima pergunta, Renato. Então, o nosso passaporte brasileiro, né, que todos nós temos direito como cidadão brasileiros, ele dá o direito de você viajar por 90 dias por qualquer país membro da União Europeia. E as pessoas fazem isso, elas entram por Portugal, depois elas passeiam por outros países da Europa. Isso é o direito que você tem com o passaporte brasileiro. Para você ter o passaporte português, um documento emitido por uma autoridade portuguesa, você precisa ser um cidadão português. Você precisa ter um assento de nascimento português para que você possa adquirir esse documento. E aí esse documento vai permitir que você entre em qualquer momento na Europa, resida na Europa, trabalhe na Europa, constitua renda na Europa de maneira absolutamente legal, totalmente legalizada. E, obviamente, se você fizer isso, você também vai passar o processo normal de alguém que mora em um outro país. Então, você vai abrir uma conta de banco, você vai ter um número de contribuinte, você vai pagar impostos também. E isso caso você resida em Portugal ou em outro país da Europa. E esse passaporte ele dá direito de você morar em todos os países membros da União Europeia, todos com dessa mesma forma absolutamente legal, e também ainda tem outras vantagens, como tornar desnecessário o visto para entrar nos Estados Unidos, que também é algo que causa um certo temor nos brasileiros, né? Os Estados Unidos costuma ser um pouco relutante nessa política de concessão de vistos, inclusive visto de turistas, né? Visto para as pessoas visitarem, justamente dentro dessa política de evitar ao máximo a vinda de estrangeiros, tentar bloquear essa vinda de estrangeiros que entram como turistas, e o cidadão europeu, por exemplo, não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Mas para que você tenha esse passaporte, que vai te permitir essa série de coisas, você precisa ser necessariamente cidadão português, o que em outras palavras é ter um assento de nascimento que é comparável a uma certidão de nascimento portuguesa, e isso você só consegue por meio de um processo de cidadania. Então, se você tiver algum daqueles vistos que a gente tinha comentado, como por exemplo um visto de trabalho, você foi convidado para trabalhar lá por uma empresa e entrou com um pedido de visto de trabalho, esse visto não te dá direito ao documento português, ao passaporte português, e, consequentemente, limita, né, o gozo desses direitos que um cidadão português e europeu tem. Agora, o passaporte português lhe dá esse direito, o passaporte que você obteve de maneira elegível aí. Ele te dá essa condição de ter a cidadania portuguesa a partir de um período que você mora no país, é isso? A cidadania portuguesa, ela dá o direito ao passaporte, você se torna cidadão português e como um cidadão brasileiro que você pode... já automaticamente já te dá, é isso? Exato, é só solicitar como a gente faz para solicitar um passaporte aqui na Polícia Federal, ou vai no Poupa-Tempo para solicitar um RG, e você sendo cidadão português, que é um passo antes, você precisa se tornar um cidadão português, você pode solicitar o passaporte, solicitar o que a gente chama de cartão cidadão, que é igual um RG, solicitar o seu NIF, que é igual ao CPF, você se torna, de fato, um cidadão daquele país, mas para isso você precisa tirar a cidadania antes, e aí depois você fica com esse passaporte, com os outros documentos e com os outros direitos. Entendi. Agora, em termos de custos, Marcelo, quer dizer, haja vista que você disse no início aqui do nosso bate-papo que é possível as pessoas, por si próprias, solicitarem, irem atrás dessa documentação. Porém, acredito que, muitas, em razão, às vezes, das dificuldades burocráticas e tudo mais, o custo seja menor, porém, também a pessoa vai ter que correr atrás de muita coisa. Dos dois lados, como é que funciona em termos de custo? O que é mais atraente, mais atrativo? Eu sei que você é de uma empresa que cuida dessa área também, mas gostaria que você deixasse aí as duas possibilidades aqui para os nossos ouvintes. Claro. Então, as possibilidades também variam de acordo com o tipo de cidadania que a pessoa vai buscar. Então, supondo uma cidadania, por exemplo, para neto de português, se a pessoa é neta ou neto de português. Essa pessoa, como eu disse, ela consegue fazer sozinha. De novo, o processo permite que ela faça inteira sozinha, ela não precisa em nenhum momento ter alguém em Portugal, contratar uma empresa. Ela consegue fazer realmente tudo sozinha, mas, como você disse, é um processo mais complicado, é um processo que vai envolver, é um processo burocrático que tende a envolver algum tipo de problema. E para esse tipo de pessoa,
o valor ele deve variar em torno de uns 600, eu diria entre 600 a 1.000 euros para a pessoa obter a cidadania como neto de português, isso levando em consideração uma série de taxas que têm que ser pagas, uma série de documentos que têm que ser emitidos e taxas de envio para Portugal, enfim, todo esse tipo de valores envolvidos, né? E a nossa empresa cobra em torno de 1.200 a 1.400, 1.500 euros para obtenção de uma cidadania para netos de português. Então, tem esse valor a mais que as pessoas investem justamente para evitar problemas e para garantir uma maior celeridade em todo o processo. E esse valor, ele vai obviamente variando de acordo com o tipo de cidadania. Então, para aquele outro tipo de cidadania que eu comentei, pela via sefaradita, os valores para uma pessoa fazer sozinha já são até, inclusive, difíceis de se calcular, porque ela vai ter que fazer um estudo genealógico, que certamente dificulta para uma série de pessoas, então talvez ela consiga fazer uma parte sozinha, uma parte de forma conjunta com algum historiador, alguma coisa do tipo, e um escritório oferece essa assessoria inteira, né, completa, por um ticket médio de 2.000 euros, e uma pessoa sozinha certamente vai gastar algo próximo disso, porque são muito mais taxas e muitos outros valores envolvidos. Então é aquela decisão, né? Você pode pagar menos e ter todo o trabalho, e como eu disse, dá para fazer sozinho, só que é um trabalho bastante complicado, ou você pode contratar alguém, contratar uma empresa que vai te assessorar, vai te ajudar com tudo isso, e também vai garantir que tudo corra de uma maneira mais natural e com menos obstáculos. E também tem uma terceira possibilidade de obtenção da cidadania portuguesa, que é por meio de investimentos em Portugal, e aí essa forma eu acho que fica bastante complicado se fazer de forma sozinha, né, de forma autônoma, mas também isso é para um público muito menor e envolve valores muito mais altos em termos de investimento, para que você garanta primeiro esse direito de residência e depois ele se converte em uma cidadania portuguesa. Tá, nós estamos falando de euro, o câmbio em torno de do quê? R$6? O euro, 6 e pouco? Hoje, 5,10, 5,15. Ah, 5,10. Então, você disse, por exemplo, entre 600 euros, a pessoa que vai fazer por conta própria, entre 600 e 1.000, então daria em torno de entre R$3.500 e R$5.000, a que vai fazer por conta própria. No seu caso, você falou a empresa 1.500 euros, não é isso? Entre 1.200 e 1.500. 1.500, É 7, 8 mil reais, por aí, né? Exato. 7, 8 mil. E numa outra situação, você disse também aí por parte da... Um ticket de 2.000 euros, o que daria um pouco mais de 10 mil reais. Pegar aquele histórico e tal, trazer já a árvore genealógica da pessoa para fazer essa ligação com a família, né? Aí já em torno de 10 mil reais. Claro, é que você imagina, né, Renato, uma árvore genealógica que vai até um ascendente do século XVI. Então é algo... Não, com certeza. Bastante trabalhoso, a gente vê, e isso é bem legal de comentar também, a gente está trabalhando e está envolvido no processo, a gente vê muita gente que faz sozinha, porque que tenta pelo menos iniciar isso sozinha, porque vai além da questão da cidadania e vai uma questão de você conhecer as suas raízes, as raízes da sua família, quem eram seus antepassados, e eu pessoalmente acho isso algo também bastante legal e bastante louvável, e as pessoas se ajudam, elas vão buscando documentos de ancestrais em comum, isso é legal, mas daí obviamente, uma hora isso vai precisar ser formado num relatório, esse relatório vai ter que ser submetido para uma associação judaica para certificação, isso óbvio que envolve uma série de complicações, uma série de requisitos, e aí é nesse momento, a partir desse momento que as pessoas costumam já procurar algum tipo de assessoria. Tá. Você tem ascendência portuguesa? Infelizmente não, Renato. Eu não tenho nem ascendência por avós, nem bisavós, e nem por essa via sefaradita, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de ascendência portuguesa, e no meu caso é ainda pior, porque as pessoas conseguem ter acesso a essa cidadania pela via sefaradita, pessoas que são descendentes de perseguidos da Inquisição. Esses perseguidos, eles podem ter mudado para o Brasil, sei lá, no século, por exemplo, XVIII, e terem se mantido, e toda a família se manteve no Brasil até então. Essas pessoas também têm o direito, desde que logicamente comprovável. Mas no meu caso, nem assim. Ou seja, meus antepassados, nenhum foi perseguido durante o período da Inquisição, e eu também não tenho nenhum antepassado nascido em Portugal. Então eu infelizmente, não tenho esse direito. Agora, para quem, eu vou até te perguntar, porque eu tenho ascendência portuguesa, meu avô era de Portugal, mas ele faleceu. Então a minha pergunta vai nesse sentido.
Assim, mesmo na questão da facilidade da documentação, para quem tem antepassados diretos que faleceram, o caminho é o mesmo ou há mais dificuldade nesse aspecto? O caminho é o mesmo, Renato, e eu diria que até a lei tornou isso mais fácil recentemente. Então, para fins, né, para os olhos da lei, digamos assim, não importa se o seu antepassado já veio a falecer, você sendo um descendente, você sendo neto, esse direito já está constituído, basta, né, que você organize toda a documentação, que você consiga comprovar isso da forma correta, da forma como tem que ser feita, você já tem esse direito, e no final de 2020 a lei mudou, de modo que agora por exemplo, no seu caso, é seu avô paterno ou materno? É materno. Então, no caso, antigamente, né, até pouco menos de 2 anos atrás, você tinha que obter primeiro para sua mãe, para depois obter a cidadania para você. Hoje em dia, caso as pessoas não precisam mais fazer isso, ou seja, elas podem obter direto para o neto de português, o que tornou o processo também mais fácil, mais rápido e, obviamente, menos custoso. Tá certo. Agora, uma outra pergunta, vamos entrar já na geografia de Portugal, Marcelo. Quer dizer, as pessoas falam, vamos para Portugal, mas para que lugar nós vamos para Portugal? As pessoas brasileiras, né? O primeiro lugar que as pessoas pensam em Portugal, acredito, seja normalmente a capital, né? Normalmente é Lisboa e tal, inclusive já tive lá e tudo mais, cidade muito bonita, mas Lisboa é o melhor caminho realmente para os brasileiros irem para Portugal? Quais são as cidades que você recomenda onde os brasileiros possam se dar melhor? Realmente, Renato, os brasileiros hoje buscam principalmente Lisboa e Porto, que são as duas maiores cidades de Portugal. Para além disso, cidades normalmente costeiras, cidades que têm praia, são os maiores focos de ida de brasileiros e de imigrantes de outros lugares. Isso porque Portugal, primeiro, é um país pequeno, então, se você está numa cidade perto de Lisboa, você chega a Lisboa de maneira rápida. Então, essas cidades satélites, as cidades na região, cidades costeiras, costumam ser cidades bastante procuradas e as pessoas vão até lá buscando, né, essa oportunidade de emprego, que é muito maior em cidades como Lisboa e Porto. Então, em termos de recomendação, depende muito do que a pessoa tem interesse em fazer. Para pessoas que vão, por exemplo, já aposentadas, e a gente tem vários clientes assim, pessoas que já constituíram família aqui, têm uma renda e gostariam só de ter uma melhor qualidade de vida e passar a aposentadoria em Portugal, eu acho que isso pode sair um pouco dessas cidades, as pessoas podem buscar cidades costeiras que sejam próximas a esses centros, ou seja, elas tenham acesso a tudo que esses centros oferecem, mas que não tenham aquela loucura que é viver numa cidade grande, né? Que é o caso de Lisboa, que é o caso de Porto também. Então, esse é um primeiro ponto, e para as pessoas que não têm essa necessidade de estar perto do mar, que não têm esse objetivo, várias cidades no interior de Portugal oferecem circunstâncias bastante interessantes para as pessoas irem residir lá. Então, isso é um ponto legal. Inclusive, o próprio governo português, como a maioria das pessoas busca sempre essas cidades, ele criou incentivos para as pessoas irem morar no interior, exatamente aquilo que a gente estava falando, ou seja, as cidades do interior, elas estão com uma taxa de natalidade muito baixa, então é uma forma de trazer pessoas novas, aumentar, trazer mais famílias, então o governo quer isso também. Agora, para aquelas pessoas que estão indo para Portugal, passar a vida lá, digamos assim, e começar uma profissão lá, iniciar um emprego lá, eu acho que o foco tem que ser Lisboa ou Porto, que são cidades grandes, cidades com uma boa oferta de empregos, então pode ser algo interessante. E quando a gente fala de estudo, a gente acaba não conseguindo fugir muito dessas duas cidades também, mas acho sempre legal de comentar que Portugal tem a Universidade de Coimbra, né? É uma das universidades mais antigas da Europa e do mundo, é uma cidade bastante tradicional, muito qualificada, e não é nem em Lisboa nem em Porto, ela fica no meio do caminho entre as duas. Então, para quem está buscando uma oportunidade de estudo, ela oferece diversos cursos, tem diversas faculdades extremamente renomadas a nível europeu e mundial, então também pode ser uma opção interessante para alguém que está indo para lá estudar e quer fugir um pouco dessas duas cidades foco de imigração. E pelo que você observe, pela sua experiência, é melhor as pessoas que estão indo morar lá adquirir um imóvel, ou seja, comprarem efetivamente o imóvel, ou morar por aluguel? Qual é a sua sugestão para essas pessoas? Para as pessoas que têm a possibilidade de adquirir um imóvel, né, lembrando, né, como a gente estava também conversando, né, a gente está falando de uma taxa de euro, um euro
que não é um euro que está no valor baixo. Então, para as pessoas que têm essa condição, o recomendável é que sempre as pessoas tentem adquirir um imóvel em Portugal, porque isso pode ser tornado tanto um investimento depois, como também pode ser usado a própria aquisição do imóvel como uma obtenção, como uma forma de obtenção da cidadania portuguesa, naquela questão do que a gente chama de visto gold, que são pessoas que adquirem um imóvel em um valor, em certo valor, e aí isso possibilita que elas residam em Portugal de maneira absolutamente legal e depois obtenham a cidadania portuguesa. Mas, ainda assim, né, para aquelas pessoas que não têm condições financeiras atualmente de adquirir o imóvel, né, e como eu disse, né, absolutamente normal, tendo em vista todos os valores envolvidos e a conversão do euro, Portugal também tem uma oferta de aluguel grande. As pessoas, elas fazem muito esse investimento de comprar imóveis para alugar, então acaba sendo a solução, não diria ideal, mas necessária e dentro do que as pessoas conseguem fazer. Mas existe sempre a possibilidade também das pessoas viverem um pouco fora de Lisboa, um pouco fora do Porto, em cidades próximas, que tende a baratear esse valor do aluguel, e Portugal, como outros países da Europa, tem um serviço de transporte público bem eficiente, os comboios, né, os trens e também internamente ônibus e bondinhos, né, no caso de Lisboa. Isso é bem interessante para exatamente essas pessoas que querem buscar um custo de vida um pouco mais barato, saem dessas cidades, mas que trabalham nessas cidades, precisam ir e voltar. Portugal oferece ferramentas em termos de transporte público que permite que as pessoas façam isso sem marginal e 3 horas de trânsito e tudo que a gente sabe que é a realidade do Brasil, especialmente da gente daqui que está falando de São Paulo. Sem dúvida. Bom, Marcelo, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu aproveito, inclusive, para agradecer, né, os esclarecimentos, essa prestação de serviços que você também nos oferece neste programa que estamos fazendo nessa migração, a respeito da migração, né, de um grande número de brasileiros para Portugal. E, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos aqui a respeito desse tema. Legal, Renato. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de explicar um pouco mais, esclarecer esses pontos que são importantes. Acho que a mensagem final que eu tenho para deixar é que a gente sabe que o Brasil está num momento complicado em diversas esferas, econômica, política, e acho que as pessoas têm que, e seria legal pelo menos verificar essa possibilidade, porque realmente a qualidade de vida é algo muito impactante. Às vezes a gente não tem essa noção vivendo a vida inteira no Brasil, mas uma qualidade de vida melhor pode significar uma vida melhor, não só para você, mas como para todas as suas gerações posteriores. Então, se tiverem oportunidade, que vejam isso, porque pode ser algo bem interessante. Tá certo, muito bom, agradeço demais e sempre que possível vamos trazê-lo aqui para comentar a esse respeito e, quem sabe, a outros países, né? Não sei se você trabalha só com Portugal ou com cidadania de outros países também. Hoje em dia só com a de Portugal, mas no futuro próximo, quem sabe a gente não começa a trabalhar com outros tipos de cidadania também e abrir ainda mais portas para brasileiros irem para lá. Sem dúvida. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Ficando aí as dicas para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que desejam, né? Ou se não desejam, comecem a ter esse desejo a partir, inclusive, desse programa, né? Muitas vezes informações que estimulam as pessoas a repensarem alguns aspectos da sua vida. O que é mais importante é as pessoas realmente buscarem serem felizes, né, onde quer que elas estejam, seja em Portugal, seja no Brasil, seja na Espanha, onde for. Né? Eu falo da Espanha também porque nós temos aí um grande contingente de espanhóis e outras nacionalidades, enfim, né? Mas fica aí a possibilidade de as pessoas escolherem o melhor lugar e o lugar que desejarem para ser felizes e se darem bem na vida. Bom, ficando aqui as nossas dicas, as dicas do Marcelo que trouxe com relação a Portugal e deixando aquela mensagem de uma ótima semana a todos, né, com muita paz, muita alegria, muita saúde e semana que vem estaremos de volta com mais um Radar Paulista na TV. Até lá, grande abraço a todos.